Bom dia, pessoal. Hoje um vídeo um pouquinho diferente. Vamos falar sobre extensões do VS Code. Antes de mais nada, o que é o Visual Studio Code? Ele é uma ferramenta para edição de código. É isso, basicamente isso. Muita gente fica aí falando, ambiente de desenvolvimento integrado, né? IDE. Mas basicamente é um editor de código. Você vai lá pegar o código, editar e é isso, né? Não precisa, a gente não precisa complicar as coisas. Mas olhando aqui, né, para uma pesquisa do Stack Overflow, de 80 mil respostas, 63 mil dessas respostas estavam usando o Visual Studio Code. É uma ferramenta bem popular aí entre os desenvolvedores. Eu uso nas empresas onde eu trabalhei, né? Então eu gosto muito dessa ferramenta. E as extensões dela são umas coisas muito legais porque a gente consegue desenvolver mais rápido, conseguir produtividade. Então eu trouxe aqui algumas extensões para produtividade. Eu vou deixar o link na descrição. Se você não tem o Visual Studio Code, você pode baixar. Mas hoje o vídeo é sobre essas extensões. Então vamos lá. A quinta extensão que eu mais gosto de utilizar. Aqui do lado esquerdo eu tenho o mesmo código que é do lado direito, né? Coisa simples, HTML, né? Deixa eu abrir aqui, HTML, JS, CSS e uma imagem. É bem básico. O que eu queria mostrar para vocês é qual que é a diferença de um lado para o outro, né? Então a gente tem aqui o mesmo diretório, só que de um lado eu tenho uma extensão que chama VS Code Icons. Se eu olhar aqui, se você der uma procurada aí, você vem aqui, clica aqui, VS Code Icons é uma biblioteca que adiciona ícones para os seus arquivos. Então, quando eu olho diretamente aqui na minha IDE, ele tem esses ícones aqui que são mais bonitinhos, né? Tem aqui uma pasta de pages que é algo mais customizado, tem o CSS, dá para eu saber de longe o que é cada um desses ícones. Enquanto que o normal, né, o padrão, tem essa pasta de pages aqui, mas pode ser qualquer coisa, né? Tem o CSS, o Index, o HTML, JS. Eu acho bem mais produtivo que eu consigo olhar e de cara já bati o olho e já sei o que exatamente aquilo é, né? Isso aqui para um projeto simples como esse não tem impacto nenhum, mas quando você tiver aí umas 70 pastas aí, você vai me agradecer por ter te mostrado essa extensão. Então, VS Code Icons, primeira extensão. Segunda extensão, uma extensão que eu gosto bastante. Agora eu vou usar só esse aqui. Essa extensão, ela chama Live Server, né? Então, se você não tem aí e gosta de usar o HTML puro, né, sem nenhum framework, você vem aqui, coloca aqui Live Server. Beleza. Eu vou aqui habilitar para esse workspace. Para o seu caso, você vai instalar ele. O meu já estava instalado. Eu só habilitei, mas é facinho a instalação. Não tem nada de muito difícil. Beleza, então aqui eu tenho meu HTML. E como que seria num dia normal, né? Eu abro esse HTML aqui na minha pasta. E aí, essa pasta aqui vai abrir um arquivo aqui do Firefox. E aí, deixa eu botar lado a lado. Beleza. E aí, se eu editasse esse arquivo aqui, né? Eu coloquei um título, teste. Eu salvo ele. Eu dei um Ctrl S aqui para salvar. Mas aqui do lado, ele não salvou nada, né? Por que isso acontece? Porque o arquivo ele está estático na minha máquina e toda vez que eu preciso de alguma atualização, eu tenho que puxar novamente esse arquivo, né? Então, agora eu dei um Ctrl R e sim, agora puxou. Beleza, funcionando.
Só que fazer isso, às vezes, você pode achar um pouco tedioso, né? Então, toda vez eu tenho que dar o refresh na página. A gente tem alternativas para isso, que é o Live Server, né? Que a gente instalou. Então, aqui embaixo, né, eu tenho o Go Live. Eu clico nesse Go Live. E ele vai instalar... Não vai instalar, né? Ele vai rodar numa porta o meu HTML. Né? Então, aqui, ó, se você ver, ele vai ter esse caminho aqui, ó. Então, esse caminho é um pouco diferente do que a gente estava usando aqui, ó. O de baixo é um arquivo, né, diretamente da minha máquina, e o de cima ele tá com uma porta como se fosse um site mesmo. Né? E aí, a cada atualização do meu código, esse site que agora está rodando na minha máquina vai se atualizar automaticamente. Então, se eu colocar aqui um novo teste, ele já atualizou para mim. Então, Live Server, muito legal. A gente não precisa ficar dando esse refresh. Principalmente para projetos mais simples de HTML, CSS, JavaScript é inacreditável essa extensão. Uma outra extensão que eu quero mostrar para vocês é o Code Runner. Vou instalar ele aqui, né? Rapidinho instala. E esse Code Runner, né? Eu vou usar aqui para JavaScript. Basicamente, eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença entre um e o outro, certo? Então, vou criar aqui, coach teste igual a true. Então, criar uma variável. E eu vou colocar aqui, eu quero dar um log nela, né? Console log. Então, para a gente rodar esse código, né? É a mesma coisa do outro código. Tem duas maneiras de a gente fazer isso. Ou a gente faz pelo Node, se você tem o Node instalado na sua máquina, né? Você pode verificar com o Node --version, certo? Se não tiver, você tem que instalar o Node. Isso é uma das maneiras da gente rodar esse código. Então, eu faria node index.js e aí ele rodaria para mim esse código normal. Beleza. Uma outra alternativa seria puxar ele direto no HTML. Então, a gente teria aqui script crc index.js. Beleza. E agora eu vou voltar naquele site. Vou abrir um inspecionar. Eita. E eu vou vir aqui no console agora e ele apresentou true. Então, tá funcionando também. É uma outra alternativa. E agora eu vou te apresentar uma terceira alternativa, que é usando esse Code Runner. Né? E aí eu clico aqui em cima. Ó, beleza, rodou aqui o código. Né? Se eu fizer alterações para ele, é só eu rodar aqui novamente. Né? Então, eu acho bem legal que a gente possa fazer essa execução bem mais rápido, né? Se a gente vier aqui direto pelo output, é um código bem mais rápido, a gente consegue debugar mais rápido, dá produtividade, enfim. Ele é bem legal para quem está começando aí. Então, mais uma ferramenta aí de produtividade para a gente. Uma terceira ferramenta que eu gosto muito é o Error Lens. Deixa eu procurar aqui. Isso eu fui conversando com uma colega de trabalho minha. E eu vi na tela dela que tinha alguns erros que estavam explícitos, né? Enquanto que o meu ele fica um pouco escondido. Como que isso funciona? Vou mostrar para vocês aqui, lado a lado, de novo. Vou pegar aqui o meu JavaScript de um lado e o meu JavaScript do outro lado, né? Então vamos supor que eu estou fazendo um teste aqui, né? Vou criar lá a variável 3, blá. Deixa eu só desabilitar essa extensão para não ficar, para vocês verem a diferença. Não, é error lens. Vou desabilitar nesse workspace, vou dar um reload. Beleza. Então aqui, por exemplo, eu estou fazendo um código, né? Teste com, sei lá, peraí.
ó, const teste, né? E aí eu não vou definir ela, não vou fazer nada e esse código tem erros nele, né? Se eu olhar aqui, ele vai mostrar para mim isso aqui, esse aqui é o erro, que a gente já tem uma declaração const lá em cima, com o mesmo nome, então a gente não pode criar outra, né? Então, como que funciona normalmente? Eu teria que entrar aqui, olhar esse código aqui, né, dar uma olhada, falar assim, ah, beleza, tem que fazer essa atualização aqui e tal, tal, tal. Enquanto que aqui, para mim, fica muito mais visível, principalmente em códigos maiores, né? Então ele me dá direto na linha, né? Tá falando assim, ah, const tem que ser inicializado e não pode ser redeclarado. Aí eu falo assim, ah, beleza, então vou atualizar aqui. E aí eu atualizei aqui, né? E já saiu o erro. Mas para produtividade eu achei bem legal essa ferramenta, porque apesar de simples, ela já me dá ali na hora o que, que eu preciso, né? Na linha mesmo, onde que eu preciso resolver essa parada. E agora, a última ferramenta, o Preacher, que é uma ferramenta mais para as linguagens que eu utilizo, né? Então, JavaScript, React, é, HTML, CSS, formato muita coisa. Mas o que é o Preacher, né? Deixa eu desabilitar aqui para vocês verem nesse workspace. Eu vou criar um index.html, eu vou criar um index 2 aqui. Criar aqui. Beleza. Ele ainda está utilizando o Preacher. Deixa eu ver. Tem que dar um reload. Beleza. Beleza. Então vamos lá, né? Vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho esse index HTML aqui, com esse Azinho, né? Que é um anchor. E o que é legal da programação, assim, quando a gente está pensando em legibilidade, né? O legal é que você bate o olho no código da pessoa e já entenda o que aquele código significa, onde que está estruturado tudo daquele código, né? Quando eu olho para o código assim, né? Às vezes um aluno ou outro vem com um código assim para mim, né? Eu já me perco um pouco porque com duas tags ele fica normal, né? Mas se você tiver várias tags aqui, tudo bagunçado dessa maneira, fica muito ruim a legibilidade, principalmente quando a gente tem estruturas uma dentro da outra, né? Então você teria uma div aqui, por exemplo. Blá, blá. Então, e aí às vezes esse cara aqui tá pra cá, e pra mim fica muito ruim de eu visualizar, né? Até por isso que a gente tem aí boas práticas de indentação, né? Indentação, para quem não sabe, é quantos espaços que tem para direita, né? Então, a gente tem algumas regras que a gente segue. Então, toda vez que a gente tem uma tag que é filho de outra, a gente meio que bota ela um pouquinho para dentro, porque isso dá a entender que ela pertence à tag de cima. E a gente usa ele na mesma linha que os irmãos, né? Então, se você tem esse H1 aqui, esse outro teria que estar na mesma linha que esse. Isso aqui são coisas de boas práticas de código mesmo e legibilidade. Eu acho muito importante. Então, nesse caso aqui, pra gente ficar arrumando isso aqui, pra mim, é um inferno. eu não gosto. Eu acho melhor se fosse automático. E exatamente isso que o Preacher vai fazer. Desse lado esquerdo, eu tenho aqui um HTML, um VS Code sem o Preacher, né? Então eu tenho que editar tudo na mão, né? Vou editar aqui, né? Ficar uns 3 dias aqui editando. E agora, esse cara aqui, ele existe o Preacher. Então, eu só vou salvar e ele já vai editar para mim do jeito que eu preciso. Então, para a ferramenta de organização, de performance, de código mais rápido, eu indico muito o Preacher, eu acho muito legal. E dá uma olhada aí, pessoal, nessas extensões que eu passei. E já já a gente vai soltar mais vídeos aí. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários.
Eu tenho um vídeo só de configuração do Preacher, vou deixar na descrição do vídeo também. E eu acho que por hoje é isso. Valeu!